Olá, alunos! Nós estamos de volta agora para falar no nosso módulo 8 do estadiamento dos linfomas, não é? O que é isso? O que é o estadiamento? Nós vimos no módulo anterior que os linfomas são classificados em linfoma de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Nós vimos também que existem subtipos de linfomas de Hodgkin e subtipos de linfomas não Hodgkin. Mas vejam que coisa interessante. Tanto para os linfomas de Hodgkin como para os linfomas não Hodgkin, nós vamos utilizar o mesmo estadiamento. E o que é isso? Do que se trata estadiamento? É entender em que locais do corpo a doença está localizada. Isso é estadiamento. Vejam bem, mais uma vez, aquelas historinhas, né? Vocês vejam que eu gosto de contar historinha, gosto de contar história. Os médicos ficaram pensando, como é que nós podemos estadiar o linfoma para todo mundo entender de um mesmo jeito, se o paciente estiver aqui no Ceará, em São Paulo, ou nos Estados Unidos, se ele for daqui para a China, como é? Para a gente falar a mesma língua, todos os médicos vão estadiar do mesmo jeito, utilizar o mesmo estádio ou estágio da doença, viu gente? Estadio ou estágio da doença é a mesma coisa, tanto faz. Vocês podem utilizar estágio 1 ou estadiamento 1, estágio 2 ou estadiamento 2, certo? Não se preocupem, vocês podem utilizar qualquer nome que vocês vão ser compreendidos. Então, o que é estágio ou estadiamento? É onde a doença se encontra no organismo. Então, a primeira coisa que vocês vão aprender, que vocês vão ver nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, é a seguinte. O corpo, nós podemos dividir o corpo numa área acima do diafragma, que é um músculo que a gente tem aqui logo no final do tórax da gente, é um músculo que a gente usa para respirar, e essa região acima do diafragma é chamada de região supradiafragmática, ou seja, está acima do diafragma. E a região que está abaixo desse músculo é chamada de região infradiafragmática. Então é muito importante vocês entenderem isso. Bom, voltando à nossa historinha. Os médicos se reuniram numa cidade americana chamada de Ann Arbor. Ann Arbor era o nome da cidade. ANN-ARBOR. Ann Arbor. Então, o nome do estadiamento ficou conhecido como estadiamento de Ann Arbor, certo? Por causa do nome dessa cidade. O povo adora dar nome, né, gente? Tudo para confundir a gente. É muito nome para decorar, mas eu sei que vocês estão expert em decorar esses nomes, né? Desde o começo do curso a gente já vem falando de tantos nomes que eu sei que vocês já aprenderam todos esses nomes, vão aprender mais esse. Estadiamento de Ann Arbor, certo? Então, os médicos se reuniram e definiram o seguinte. Se você tem uma pessoa que tem um tumor em uma região, localizado em uma região, por exemplo, de um lado do pescoço, na axila, do outro lado da axila, em uma região só, esse estadiamento, esse estágio vai ser estágio 1. Vocês vão ver nessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, o estágio 1. Se a pessoa apresentar doença em mais de um lugar, o que é doença? Gânglio aumentado, linfonodo, landra. Por exemplo, uma landra aqui, uma landra aqui, uma landra na axila. Uma landra aqui nessa região supraclavicular, que vocês já viram, vocês já conhecem o nome dessas regiões, que vocês já aprenderam isso no sistema linfático, no exame do sistema linfático. Então, essas regiões, se o paciente tiver em mais de uma região, ele é classificado como estágio 2, ou estadiamento 2. Se a doença estiver acima do diafragma, na região supradiafragmática. Então vejam que coisa interessante. Se um paciente tiver linfonodo de um lado do pescoço, do outro, aqui nas saboneteiras, de um lado da axila, do outro, e aqui dentro, numa região chamada de mediastino, que vocês também já aprenderam essa região no tutorial do sistema linfático, tudo isso é estágio 2, certo? Vejam que coisa interessante. Se a doença estiver localizada acima do diafragma, e como eu sei disso? Eu sei disso examinando o paciente, tocando e fazendo as tomografias que eu já falei para vocês. Lembram disso? Por isso que é muito importante
aquele estadiamento, aquela classificação, o diagnóstico dos linfomas, porque é isso que vai permitir que nós possamos fazer o estadiamento, saber que estágio é que aquele paciente está. Se o paciente apresentar doença supra e infradiafragmática, ou seja, se ele tiver nem que seja um carocinho pequenininho aqui no pescoço e outro lá na virilha, somente 2, mas se um tiver em cima e outro tiver embaixo do diafragma, ele já é estágio 3. E por que isso, gente? Significa que a doença andou do pescoço até a virilha. Então ela se espalhou muito. Ela teve que andar muito para chegar do pescoço até a virilha, ou da virilha até o pescoço. Então vejam, o estadiamento significa o quanto do nosso corpo está comprometido com a doença. E o estágio 4? O estágio 4 é quando a doença conseguiu sair do sistema linfático. E ela pode ter ido para a fábrica do sangue, que é a medula óssea, por isso que ali no diagnóstico a gente faz a biópsia de medula óssea, não sei se vocês estão lembrados disso, e a doença também pode ir para o fígado, que não é um órgão linfático. Então, nesses casos, nós vamos mudar o estadiamento, ou estágio da doença, do estágio 3 para o estágio 4. Então, rememorando, nós temos nos linfomas 4 estágios: 1, 2, 3 e 4. Se o paciente não estiver sentindo nada, ele estiver apenas com essas massas tumorais, nós dizemos que o estágio dele é A. A gente bota a letrinha A. 1A, 2A, 3A, 4A. 1A, um linfonodo numa única região, sem nenhum sintoma. Que sintoma que eu estou falando? São sintomas chamados de sintomas B. Lembram lá no comecinho, quando eu falei para vocês, logo no começo, dos sinais e sintomas do linfoma? Lembra que eu falei de febre, de perda de peso e de sudorese noturna, que o paciente ficava suando muito? Bom, esses são os sintomas B: febre, perda de peso e sudorese noturna. Então, se o paciente estiver sentindo um desses sintomas, os 3 ou pelo menos um, ele já é classificado como 1B, ou 2B, ou 3B, ou 4B. Então, vamos rememorar? Estágio 1A. Um linfonodo numa região do organismo localizado. Pode ser o pescoço, pode ser a axila. Isso é estágio 1. Estágio 2, mais de uma região. Podem ser 3 regiões, 4 regiões. O que importa é que a doença esteja localizada acima do diafragma, na região supradiafragmática. 2A, não tem sintomas B. 3A, doença acima e abaixo do diafragma. Doença em cima e embaixo. 4A, doença fora dos órgãos, nos órgãos linfáticos e mais ainda fora dos órgãos linfáticos, que conseguiu, além de estar nos linfonodos, ir para a medula ou ir para o fígado, ou ir para qualquer outro órgão não linfático. Então, se trata do estágio 4A. E se o paciente tiver ou febre, ou perda de peso, ou sudorese noturna, ele imediatamente sai da letrinha A para a letrinha B. Então, estágio 1B, 2B, 3B ou 4B. Qual é o pior? Lógico que o B. 1B é pior do que 1A. 2B é pior do que 2A. 3B é pior do que 3A. 4B é pior do que 4A. Certo? Então, isso aí não há dúvida. E por quê? Porque esses sintomas de febre, sudorese noturna, perda de peso, significa que a doença está se reproduzindo com velocidade. Está jogando substâncias químicas no sangue, fazendo com que a pessoa sinta todos esses sintomas de mal-estar. Então, esse é o nosso estadiamento e ele é muito importante para definir o tratamento. Logicamente que pessoas que estão em estágios mais avançados vão precisar de muito mais quimioterapia e de uma quimioterapia muito mais complexa e vão precisar associar quimioterapia à radioterapia para tratar. Então, essa é a importância de um bom estadiamento. A gente estadiar adequadamente a doença. Então, e para quê? Como nós estadiamos? Nós estadiamos através dos exames que nós falamos quando falamos do diagnóstico.
nós estadiamos fazendo uma biópsia óssea adequada, fazendo o histopatológico e a imunohistoquímica, fazendo os exames de sangue que eu falei para vocês, fazendo as tomografias do pescoço, do tórax, do abdômen e da pelve, fazendo a biópsia óssea. Então, todos esses passos são essenciais para definir o tratamento, são essenciais para definir o prognóstico. Então, primeiro, é um linfoma de Hodgkin ou um linfoma não Hodgkin? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, qual o estágio desse paciente? É um A? É um B? É 2A? É 2B? Então, esse estadiamento tanto serve para o Hodgkin como para o não Hodgkin. Linfoma de Hodgkin estadio 1A. Linfoma não Hodgkin estadio 1A. Linfoma de Hodgkin estágio 4B. Linfoma não Hodgkin estágio 4B. É a mesma coisa. Esse estadiamento serve para estadiar os dois tipos de linfoma. Os tratamentos são completamente diferentes, certo? Quando eu falo do tratamento do linfoma de Hodgkin, é um tipo de tratamento. Quando eu falo de tratamento de linfoma não Hodgkin, é outro tipo de tratamento completamente diferente. Por isso, é importante conhecer o estadiamento. Então, vejam o tutorial do estadiamento adequadamente. Vocês vão ver figuras, essas figuras vão estar disponíveis para vocês. Vocês vejam o tutorial e o PDF que trata do estadiamento para que vocês possam consultar esse desenho, essa placa do estadiamento, certo? Eu conto com o estudo de vocês, fiquem atentos, permaneçam ligados, acessem o site, façam os módulos, vejam os tutoriais e aprendam mais sobre linfoma.